Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Presbítero Rafa Alves, você está no Conhecendo as Escrituras e hoje nós vamos para a nossa 14ª aula e nós vamos falar hoje sobre a visão dos pré-milenistas. Pega sua Bíblia e papel e caneta e vem comigo! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a visão daqueles que acreditam no milênio, na questão do pré-milenismo histórico e do pré-milenismo dispensacional. Essa vertente do pré-milenismo é o que eu acredito, tá? Quero deixar claro para os irmãos que aqui eu não estou falando qual é a certa, qual é a errada. Nós estamos num estudo onde, nesta aula de hoje, eu vou falar sobre o pré-milenismo. Vamos falar sobre um pouquinho o pré-milenismo nesses dois caminhos, o histórico e o dispensacional. Amém? Acompanhe comigo no slide. O pré-milenismo é especificamente o pré-tribulacionismo. É a posição sistema de escatologia, que é apresentado em todo este livro e em toda esta série. Ele afirma que haverá um milênio futuro e literal, ou seja, um reinado de 1000 anos de Jesus Cristo na Terra depois dos eventos do arrebatamento, da tribulação e a segunda vinda de Jesus. Então, o pré-milenismo, tanto histórico e tanto dispensacional, eles acreditam, que é o que eu acredito, que haverá sim um reino literal de 1000 anos na Terra de Jesus Cristo. Esse reino literal, ele é real, acontecerá de forma visível. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa visão acredita que existe 1000 anos literais. O pré-milenista e o que acredita nessa corrente, acredita que haverá sim um período dos 1000 anos. Presbítero, qual a diferença entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacional? Eu vou explicar mais para frente no nosso curso, você vai entender. Amém? Vamos ver no slide, ó. Há várias formas de pré-milenismo que diferem quanto à relação do arrebatamento com a tribulação. O pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Arrebatamento parcial e o arrebatamento pré-ira. Mas todos ensinam que o milênio é de 1000 anos literais e segue a segunda vinda de Cristo. Então, o histórico, tanto quanto o dispensacional, o pré-milenismo, acredita na tribulação, acredita de uma forma na ressurreição, só de que de forma diferente, tá? Eu vou mostrar um quadro para vocês que vocês vão entender basicamente o que eu estou dizendo de uma forma bem explicada na linha do tempo da visão do pré-milenismo histórico e do pré-milenismo dispensacional, amém? Os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que Israel e a igreja são duas entidades distintas em toda a história, inclusive no milênio. Os pré-milenistas da teologia do Pacto da Aliança acreditam que nas eras do Velho Testamento e do Novo Testamento, Israel e a igreja são o mesmo, mas no milênio estão separados. É fato que nem tudo na Bíblia é direcionado para a igreja, tá? Tem coisas que estão escritas na palavra de Deus que coisas que o Senhor colocou ali, os profetas, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, óbvio, ela é humana e divina, escrito por homens inspirados pelo próprio Deus, né? Que é o cânon dos 66 livros que tem na palavra de Deus. Só que nem tudo que está escrito é uma aliança, é uma ordenança, é uma palavra direcionada claramente para a igreja. Nós, como pregadores do Evangelho, aplicamos isso para os dias atuais, aplicamos a mensagem para a igreja no século XXI, mas tem coisas na Bíblia que, se você olhar num texto mais aprofundado, tem coisas que está escrito como ordenanças para os judeus e coisas para a igreja. Por exemplo, as epístolas do apóstolo Paulo escreveu epístolas pastorais, que é epístolas que é direcionado como ensinamento para a igreja, a ceia do Senhor. Então, tem coisas na palavra de Deus que são direcionadas para a igreja e tem coisas que são direcionadas para o povo de Deus, no caso,
o povo eleito, os judeus. E nós somos a igreja, um povo que é um povo adotado no caso. Amém? Então, deixo bem claro isso, que a nossa visão do pré-milenismo dispensacional, ela está abordada numa questão de arrebatamento, a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja receberá o livramento para não passar a grande tribulação, haverá o arrebatamento e depois dos 7 anos Jesus volta com a igreja. Eu vou mostrar para vocês um quadro bem explicado para que vocês entendam claramente o que eu estou dizendo para a glória de Deus, amém? Mas no milênio, o Senhor vai reinar no meio do seu povo eleito, no caso, Israel, a nação escolhida, Israel, tá? Mas a igreja estará com Cristo, de formas distintas. Haverá os gentios no milênio, Israel e a igreja. A igreja estará glorificada, no caso, tá? Israel vai estar ali e os judeus vão aceitar Cristo, sim, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nós já estudamos nas aulas anteriores. Acompanhem comigo no slide. Ó. Nós acreditamos que o pré-milenismo é o sistema interpretativo que segue com mais coerência uma abordagem gramatical, histórica e contextual de interpretação de toda a Bíblia, especialmente das partes proféticas. Esta abordagem foi chamada historicamente de interpretação literal. O que é literal? Conforme as letras, ou seja, de forma clara e objetiva. 1000 anos e ponto final. É isso que o pré-milenista acredita, tanto o histórico e tanto o dispensacionalista. As duas vertentes do pré-milenismo acreditam que será 1000 anos literais, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, que fala 6 vezes sobre 1000 anos. Amém? Deixo bem claro isso aqui, tá? O milênio, na nossa visão literal, é o milênio real. Falei nas aulas anteriores também que nem tudo que está escrito no Apocalipse é simbólico. Tem assuntos que é simbólico, só que tem coisas que são realmente literais. E o milênio é algo literal e eu acredito que 95% dos teólogos também têm essa mesma visão do que eu estou dizendo aqui para todos vocês. Amém? A interpretação literal é a abordagem da literatura que procura entendê-la como base no que o texto diz, ao invés de interpretar o texto à luz de uma ideia ou de um pensamento que não claramente afirmado no texto, mas que supostamente tem um significado mais profundo. Essa abordagem é chamada de alegórica ou espiritualizada. A forma mais utilizada de interpretação alegórica, o que é alegoria? É a representação de um símbolo, algo simbólico. Atualmente é o costume de substituir Israel pela igreja, em muitas passagens bíblicas, especialmente no Velho Testamento. Por não haver razões literárias para tal substituição nessas passagens em questão, essa abordagem deve ser vista como interpretação alegórica. Como a interpretação literal é seguida o pré-milenismo, que é a consequência natural. Para apoiar suas opiniões, o amilenismo e o pós-milenismo sempre tiveram que apelar para a interpretação alegórica em vários pontos. Isso aqui é muito importante. Tá? Por que eu falo que o pré-milenista ele tem uma visão mais abrangente? Porque tem muito mais base os textos estudados na hermenêutica, na exegese, que o pré-milenismo é o mais correto, tá? Para falar sobre essa questão, tá? Então, por exemplo, na questão da tribulação, vamos lá. Na questão da tribulação, o Apocalipse 3 fala da besta que sobe do mar, tá? Essa besta que sobe do mar é o anticristo. O mar significa povos, multidões, nações e línguas. Está registrado isso nessa simbologia em Apocalipse 17 e 17, se não me falha a memória, que fala que as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Lá fala que a besta vai perseguir os santos do Senhor e vai vencer. Aqui, eles há uma aplicação aqui que é a igreja. Que eles aplicam que esses santos que vai ser perseguido pela besta, em Daniel também fala isso, que ele vai perseguir os santos e vai vencer. É a igreja. Na verdade, não é a igreja nesse contexto. É mais próximo a gente chegar numa hermenêutica mais sólida, uma exegese mais aprofundada, mais fiel, que esse pessoal aqui, as pessoas que vão aceitar Cristo durante a tribulação, a grande tribulação, e também baseado nos judeus, porque os judeus também são santos, são uma nação eleita.
assim como a igreja é uma nação eleita. Mas não, eles pegam esse texto isolado, e esse texto isolado eles aplicam que os santos que vão ser perseguidos aqui nesse contexto, em Apocalipse 13, é a igreja. Não faz o menor sentido, tá? Por quê? Porque haverá salvação na grande tribulação. Como eu provo isso? Os mártires da glória de Deus. Os mártires na glória de Deus fala de um povo ali que vai ser salvo. E ali não refere-se à igreja. Ali refere-se povos, multidões, nações e línguas. É um povo diferente, não é a igreja no caso. A igreja ela não entra nessa questão, tá? Esse pessoal que vai ser salvo na grande tribulação, eles vão ser martirizados, sofrer o agravo do anticristo, perseguidos e entrarão com palmas nas suas mãos. A igreja recebe galardão. Então não tem menor sentido. Por isso que eu vou dizer aqui, deixar bem claro, a visão do pré-milenista é a visão mais fiel na questão do amilenista, que nós vamos falar na próxima aula, e depois nós vamos falar do pós-milenismo, que eles acreditam também em outra teoria em questão do milênio. Amém? Então, nós vemos aqui que eles pegam alguns pontos isolados e pode fazer uma confusão na escatologia bíblica. Para mim, eu acho que confunde muito a cabeça de muita gente. O que eu vejo as pessoas falando do Apocalipse e várias pessoas trazendo um monte de interpretação. Eu já ouvi pessoas falando que os selos já foram abertos, sabendo que o primeiro selo é a falsa paz, é o cavalo branco. Já estão falando que está havendo uma falsa paz. E um monte de gente que não estuda a palavra de Deus está acreditando nisso. Então tem pessoas que estão ensinando Apocalipse sem saber de nada. Então é muito complicado, nós temos que tomar muito cuidado. Para que a gente não caia, a igreja não vai ser arrebatada, é complicado. O arrebatamento, ele divide muitas opiniões, tá? Eu fico com a minha, eu acredito sim no arrebatamento. E tem muitos textos falando sobre o arrebatamento, tá? Então agora eu vou falar sobre o pré-milenismo histórico e o dispensacional. Eles são muito semelhantes, tá? Eu vou pôr primeiro aqui no quadro e você vê aí no quadro aí, para você ver. O pré-milenismo histórico na questão da ressurreição, olha o que o pré-milenismo histórico acredita na questão da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos crentes no início do milênio, ou seja, haverá uma ressurreição. Quando Jesus voltar, haverá um arrebatamento, uma ressurreição, aonde os que estiverem vivos na volta de Jesus, em Apocalipse 19, vão receber seus corpos glorificados e haverá uma ressurreição geral de todos os salvos do Antigo Testamento, os mártires da glória de Deus e um arrebatamento. Vai ser um arrebatamento, entre aspas. Ou seja, todos nós que estamos vivos vamos passar pela grande tribulação. Esse é o ponto-chave do pré-milenismo histórico. Eles não acreditam no arrebatamento e que a igreja não passará. Eles acreditam que a igreja, todo mundo vai passar pelo anticristo. Todo mundo. Esse é o pré-milenismo histórico. Então tome cuidado se você é pré-milenista ou você acredita no pré-milenismo dispensacional. Amém? E eles acreditam nesses dois pontos na questão da ressurreição. E eu vou mostrar a linha do tempo para você entender melhor. Na questão da ressurreição dos incrédulos, no final do milênio, eles acreditam que haverá somente duas ressurreições. A primeira é que Jesus volta para estabelecer o milênio, acontece essa ressurreição geral de todos, e que todos passaremos pela grande tribulação, sem exceção, a igreja, judeus, todo mundo vai passar por isso, tá? E quando Jesus volta para estabelecer o milênio, haverá essa ressurreição geral. Acabou o milênio, haverá a outra ressurreição que é para o juízo final. Então, o pré-milenismo histórico acredita nisso. Eles acreditam sim na ressurreição, mas só que de forma diferente do dispensacionalista, do dispensacional, que eu vou explicar para vocês agora, ó. Acompanha aí, ó. O pré-milenismo dispensacional, nós vemos aí uma distinção de 3 ressurreições aí, vamos lá. A primeira é a igreja no arrebatamento. Jesus volta de forma repentina e arrebata a igreja. Segundo, os santos do Antigo Testamento e da grande tribulação na segunda vinda. Apocalipse 19, Jesus vem estabelecer o reino e aí haverá esses dois grupos de pessoas. Todos os santos do Antigo Testamento e todos aqueles que estão debaixo do altar de Deus, que foram martirizados pelo anticristo. Então haverá essa segunda ressurreição na volta de Jesus, em Apocalipse 19.
E logo em seguida haverá os incrédulos, que ressuscitarão, que é a segunda morte, que é chamado na Bíblia, que a segunda morte é o julgamento final, que é o juízo do trono branco, o juízo final, que eles vão ser julgados e lançados no inferno, tá? Na questão da tribulação, eu falei da ressurreição, da visão do pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacional. Na visão da tribulação, nós vemos isso, ó, que o pré-milenismo histórico acredita o conceito pós-tribulação, que a igreja passará pela futura ira, pela tribulação. Foi o que eu expliquei. O arrebatamento só vai acontecer na volta de Jesus no Apocalipse 19. É o arrebatamento, né? Que vai ser a ressurreição e o pessoal vai ser transformado. E logo em depois, o julgamento final. Como eu expliquei aqui para vocês aqui na questão do pré-milenismo histórico na ressurreição. No pré-milenismo dispensacional, é o que eu acredito e o que eu falo em todas as aulas. O conceito pré-tribulação, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Basicamente, a única diferença é essa. É que um acredita no arrebatamento no começo do milênio e um acredita no arrebatamento, que é o primeiro evento, e depois entra a grande tribulação. Nessa linha do... Olha aí agora nessa linha do tempo, para que você entenda, para a gente terminar nossa aula. Ó. Falando aqui sobre o pré-milenismo histórico. Você vê aí a morte de Cristo, a cruz, a era da igreja, entra a apostasia. Essa apostasia é fato que vai entrar, antes, nos fins dos tempos, apostatarão os da fé, dando ouvido a espíritos malignos, a doutrinas de demônios. Quando entrar essa apostasia, olha aí que não tem um arrebatamento na linha do tempo. Ó. Acompanha aí para você ver. Entra a grande tribulação e o reinado do anticristo. Quando terminar os 7 anos aí, como você está acompanhando, entra esse arrebatamento. O arrebatamento, nesse caso aí, nós vamos entender que é os que morreram em Cristo, ressuscitarão, tá? Ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e virá todos os mártires e todos do Antigo Testamento. É um arrebatamento só para todos, tá? Não faz muito sentido o pré-milenismo histórico. Não tem fundamento isso aqui. Porque depois eu vou mostrar o outro. Aí você vê que tem a volta de Jesus, os judeus se convertem, tá? Entra a batalha do Armagedon, destruição do anticristo. Aí entra o milênio. Satanás é preso. Aí vem um templo que é reconstruído, que é o terceiro templo. Esse templo que é reconstruído aqui é o templo onde Jesus estará sentado. Eu não sei explicar se vai haver o quarto templo ou esse templo será reconstruído, tá? Porque assim, nós sabemos que vai haver um templo que o anticristo reinará, certo? Só que nós temos que entender se esse templo que o anticristo estava será reconstruído ou será construído um novo templo para o Senhor estar reinando no milênio. Isso é uma incógnita, tá? Na questão aqui. Eu não vou nem entrar nesse aspecto aqui, porque senão vai gerar polêmica. O sacerdócio, os sacrifícios, rituais e restaurações. Quando Jesus estiver no milênio, vai haver sim, como nós aprendemos, vai ter a festa das cabanas, vai haver alguns rituais dos judeus, festas dos judeus, vai haver tudo que foi feito no Antigo Testamento na questão dos judeus. Por isso que eu falei e repito, tem coisas na Bíblia que é para a igreja e tem coisas na Bíblia que é para o povo, o próprio povo escolhido de Deus, ou seja, no caso, os judeus, tá? Acabou os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e vai entrar o Gog e Magog. Aí entrará depois a ressurreição dos incrédulos. Lembra que só são 2 ressurreições? Então a primeira vai ser no começo do milênio, segundo o pré-milenismo histórico. A segunda vai ser no final do milênio. Aí entrará o trono branco. Entrando no trono branco, depois, quando todo mundo for julgado, Satanás será lançado no inferno, e assim nós já sabemos, entrará o estado eterno. O que muda no histórico é a ressurreição. Para mim aqui, o que muda parcialmente é a ressurreição. Acompanhe comigo agora o que é o mais fiel na questão do pré-milenismo dispensacional. Olha aí para você ver
Que interessante. A era da igreja, né? A morte de Cristo, a era da igreja. E essa era da igreja vai ser repentino. Aí você já vê que entra o arrebatamento. O arrebatamento já entra aqui, antes da grande tribulação. Aí vem o arrebatamento, que é a primeira etapa da segunda vinda, que é a volta de Cristo, vem a tribulação dos 7 anos, o reinado do anticristo, que se cumpre as 70 semanas de Daniel, que é uma profecia, que realmente isso aqui é fato e não tem para onde correr, tá? Entrando as 70 semanas de Daniel, nós vemos aí a conversão dos remanescentes de Israel, o templo reconstruído, sacerdócio, sacrifícios rituais e o templo e os rituais restaurados, tá? Aqui vai ser no tempo da tribulação, tá bom? Nos 7 anos. Quando acabar os 7 anos, vai ter a segunda volta da segunda etapa, que é chamado de revelação, onde Jesus está voltando com os seus 2 exércitos, que são os anjos, tá? Quando Jesus volta com a igreja, estabelece o milênio, vem a batalha do Armagedon, né? E essa batalha do Armagedon é fato, tá? Que é no vale de 100 quilômetros e vai ser a destruição final do anticristo. Quando for essa destruição final, o anticristo e os profetas já estarão no inferno. Apocalipse 19. Eles serão lançados vivos no lago de fogo, tá? Nesse tempo, nesse período, Satanás será preso. Ele será preso por 1000 anos, quando Jesus estiver reinando em Jerusalém, tá? Acabou os 1000 anos, você vê aí, Satanás é solto da sua prisão, tá bom? Ele é solto, e assim quando ele é solto, haverá uma rebelião, uma certa rebelião, tá? E nesse caso aqui a Bíblia diz que depois vai entrar o julgamento dos ímpios, que é chamado de segunda morte. Haverá essa ressurreição onde eles serão julgados, segundo cada um fez segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E logo em seguida vai entrar o estado eterno. Então, basicamente é isso, a visão do pré-milenista, tá? Se você acredita no arrebatamento da igreja, que a igreja será arrebatada e passar os 7 anos e depois dos 7 anos Jesus reina em Israel no milênio, você é pré-milenista. Você é pré-milenista dispensacional. O histórico não acredita no arrebatamento. O histórico acredita que haverá essa ressurreição toda quando Jesus estiver voltando, como a gente aprendeu, amém? Então eu fico por aqui, presbítero Rafa Alves. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum de nossos conteúdos. Então que Deus te abençoe poderosamente. Na nossa próxima aula falaremos sobre a visão dos amilenistas, que é muito interessante a nossa próxima aula. Então você não perca, em nome de Jesus. Fico por aqui. Deus abençoe.